Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Darlan e hoje a gente vai conversar um pouco sobre progressão geométrica. O pessoal me pediu aí para que eu gravasse urgentemente, né, uma nova série de vídeos sobre progressão geométrica e vamos fazer isso hoje, beleza? Esse é o canal Revelando Matemática e conto com vocês até o final do vídeo. Bora lá, gente? Vamos lá. Ok. Muito bom. Como de costume, já estamos aqui na nossa tela, né? E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre progressão geométrica e esse é o primeiro. Só que é o primeiro, mas é o completo, tá? É um vídeo um pouco extenso, vocês vão perceber aí que tem um tempo um pouco maior, mas é um vídeo que vai falar tudo que você precisa saber sobre progressão geométrica para resolver qualquer tema aí nas suas aulas de matemática ou até mesmo para o Enem, beleza? Bora lá então, vamos colocar aqui então progressão geométrica. Bom, se você chegou nesse vídeo já de progressão geométrica, significa que você já entendeu bem o que é uma sequência, já sabe bem o que é uma progressão aritmética, ou está desenvolvendo, né, os conceitos de progressão aritmética, e agora a gente chegou na progressão geométrica, tá? A progressão geométrica, perdão, é também um tipo de sequência, tá? Onde a razão dela funciona um pouquinho diferente da progressão aritmética, ok? Vamos ver isso, tá? Então vamos começar aqui primeiro por tentar entender uma progressão geométrica. Vou colocar uma aqui para a gente poder usar ela como exemplo durante, né, a nossa conversa, mas vamos lá. Então, a progressão que eu pensei em colocar para vocês é essa aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, tá? A gente continua ela daqui a pouco, só para a gente poder entender, tá bom? Vamos tentar entender o que acontece com essa progressão. Até então, a gente viu, né, que toda vez na progressão aritmética, sempre que eu tinha um elemento, eu somava a sua razão e descobria o próximo elemento. Era isso que acontecia na PA, né? Se fosse uma PA, então, eu faria 2 mais 2 dava 4. E se fosse uma PA, eu teria que somar 2 ao 4 e daria 6. O próximo elemento seria 6. Mas não é isso que acontece. Foi para o 8. Se eu fosse somar 2 no 8, daria 10. Mas não é 10, deu 16. O que acontece com esses elementos? Ao invés de somar, percebe que eu estou multiplicando alguma coisa? Vamos tentar entender o que acontece aqui. Esse aqui é o meu primeiro elemento, né? Vamos colocar ele como sendo A1. A1, primeiro elemento, que é o 2, que é igual a 2. O segundo elemento é o 4. Não seria. Vamos continuar. Esse segundo elemento é o A2. A2, que é igual a 4. Que na nossa análise aqui, todo mundo sabe, 4 é igual a 2 vezes 2, certo? Vamos lá. A2 é igual a 2 vezes 2. Olha isso. Vamos para o A3. Meu A3 é igual a 8. 8 não é a mesma coisa que uh, 8. Vamos colocar aqui, vamos colocar por partes aqui, ó. 8. É a mesma coisa, o A3 é igual ao meu 4 que eu tinha, ó. 4 vezes 2, tá? 4 vezes 2, 8, certo? É isso, tá? Eu tô fazendo bem devagarinho para vocês poderem entender o passo a passo, tá? Por isso que eu tô destrinchando aqui a nossa progressão geométrica, tá? Depois, vou colocar o 16 para cima, que tal? O 16, ele é meu A4. A4, que é igual a 16. Concordam comigo que 16 é a mesma coisa que 8 vezes 2? Olha o que acontece comigo. 8 vezes 2, 16. Deu para entender e perceber que eu estou multiplicando todos por 2? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. E assim por diante, tá, pessoal? Então, essa é uma progressão infinita, beleza? Onde a minha razão, vamos colocar aqui já, ó, vou até marcar em verdinho aqui.
A minha razão da PG é igual a 2. Lembra lá na progressão aritmética que a gente usava o R para razão? Aqui na PG, a gente vai usar a letra Q para razão, tá? Para razão da PG. Então vai ser Q é igual a 2. Por que Q, professor? Porque vamos lá, vamos tentar entender o que acontece se eu dividir um número, um termo, pelo seu anterior. Vamos lá, vamos descobrir então. Q, se eu pegar o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2. Vai dar 2. Vai ser a mesma coisa se eu dividir 8 por 4? 8 dividido por 4 também dá 2. Vai ser a mesma coisa que dividir 16 por 8? Também dá 2. Ó. É tudo igual aqui, tá? Vai ser a mesma coisa que dividir 32 por 16? E assim por diante, tá? Se eu dividir um termo pelo seu anterior, eu encontro a minha razão. Então a razão ela vem através de um quociente, tá? Ela vem através de uma divisão entre um termo e outro. E aí eu já tenho a minha fórmula da razão aqui, né? Vamos colocar aqui pra gente. Fórmula da razão. Razão de uma PG é igual a um termo, ao colocar qualquer termo, tá? A n dividido pelo seu termo anterior, a n menos 1. Ah lá, se eu tenho um termo, quero descobrir qual é a razão da minha PG, eu pego um termo qualquer e divido ele pelo seu anterior, como a gente tem visto aqui, como a gente está vendo o que está acontecendo aqui. Beleza? Eu acho que dessa forma fica bem fácil de entender. Vamos separando, como eu fiz na aula de progressão aritmética com vocês, vamos separando cada uma das fórmulas importantes para a gente. E essa aqui é uma delas, tá? A fórmula para cálculo da razão da PG. Tá ali, razão da PG. Beleza? Joia. Continuando, outra coisa importante para a gente é tentar entender como que eu consigo descobrir, a gente até fez isso, né? E agora eu vou formalizar esse conceito. Como é que eu faço para descobrir qualquer termo da minha sequência? Como que eu calculo o termo geral da minha progressão geométrica? Tá, vamos lá. Termo geral da PG. Então, segundo tópico, termo geral da progressão geométrica. Que seria o meu AN, né? A minha fórmula, a minha lei de formação, para eu descobrir como que eu faço para encontrar qualquer um termo. Porque aqui está fácil, agora eu já sei que é só multiplicar por 2. Mas e se eu quisesse saber, por exemplo, o A10? Eu tenho que ir multiplicando até chegar no A10? Aí fica uma coisa um pouco longa, né, para poder calcular, né? Então vamos lá, vamos tentar entender o que a gente fez aqui para descobrir. Ó. Seguindo a mesma sequência que a gente tinha, que era 2, 4, 8, 16 e assim por diante, tá? Seguindo essa mesma sequência, eu vou pensar a seguinte condição. O primeiro termo que eu tinha, o A1, não era a mesma coisa que 2 vezes 1? 2 vezes 1. Era isso, né? 2 vezes 1. 2, que era o meu primeiro termo que eu tinha lá, né? Olha lá. Ou, esse 1 que eu tenho aqui, ó, vou até fazer aqui um balãozinho nele. Esse 1, como eu estou multiplicando por 2 sempre, não é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Que é a minha razão elevado a zero. Vamos pensar no segundo, nosso termo A2. A2 não era a mesma coisa que a gente chegou lá na conclusão, né? Vamos ver aqui em cima ó, o que a gente tinha feito no A2. Ó. 2 vezes 2, certo? Foi isso que a gente fez lá, né? Vou fazer de novo aqui. Ó. 2 vezes 2. E esse 2, vou colocar aqui no balãozinho aqui, vermelho. Não é a mesma coisa que 2 elevado a 1? 2 elevado a 1. Certo? Boa. Eu vou fazer até o terceiro e a gente vai chegar na conclusão junto, tá? Ó, o A3. Não é a mesma coisa que 2 vezes. O A3 era 8, né? Ó, né? Era isso mesmo? Vamos lá. Ó, A3, 8, certo? 2 vezes 4.
E esse 4, ó, vou fazer o mesmo padrão para ficar bonitinho aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, manda nos comentários que eu pego esse documento que eu tenho aqui da aula, eu salvo ele em PDF e deixo disponível para vocês acessarem aí, tá bom? Então, 4. 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Opa, chegamos num consenso aqui, ó. E como que eu faria para definir esse expoente? Esse expoente nada mais é do que o valor da minha posição menos 1. Olha lá, valor da posição menos 1. Valor da posição menos 1. Opa, agora sim ficou fácil. Vamos tentar entender então. Eu vou colocar aqui, ó, AN para qualquer termo é igual a pegar o primeiro termo, A1, multiplicar pela razão elevada à posição menos 1. Certo? Será que dá certo esse cálculo que a gente fez aqui? Vamos testar então o A4. A4 é igual ao primeiro termo, que é 2, certo? Que multiplica a razão. Qual era a minha razão? 2 elevado à posição 4 menos 1, que dá 3, né? Então ficaria assim, ó. A4 é igual a 2 que multiplica 2 ao cubo. 2 ao cubo, vocês concordam comigo que é 8? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8. Então, é 2 vezes 8, que vai dar 16. Será que meu A4 é 16? Eu já nem lembro mais. Vamos olhar lá. Olha lá. A4, 16. Certo? Olha lá que belezinha. Então, a gente conseguiu desenvolver agora a fórmula do termo geral para qualquer progressão. Professor, se eu quisesse calcular o valor do A9, dá para calcular o A9? Vamos fazer o A9 aqui, ó. A9. A9 é igual. A9 porque eu pensei em 9, tá, gente? Podia ser o A10 também, sei lá. Tá? A9 é igual a 1, que multiplica a razão 9 menos 1. Certo? Então, meu A9 é igual. Qual que é o primeiro termo? 2. Que multiplica a razão, que é 2, elevado a 8. Beleza? Joia. Aqui, para facilitar, vocês concordam comigo que eu tenho um umzinho aqui, ó, no expoente? Né? Multiplicação de potências com bases iguais, eu tenho 2 elevado a nona. E 2 elevado a nona é a mesma coisa que 512. Perfeito, né? Tranquilo, né, pessoal? A partir daqui você consegue resolver qualquer termo da sequência. Não precisa ser somente seguindo a lógica, seguindo a sequência, tá? Você pode seguir qualquer um deles. Tranquilo para vocês? Beleza, né? Eu acho que ficou bem fácil aí da forma que a gente está fazendo. Tá ficando bem claro. Antes de continuar aqui, eu queria conversar com vocês um minuto, rapidamente, tá? Vou até retornar aqui, ó. Ah, todo esse conteúdo que eu coloco para vocês, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, tá? É um trabalho voluntário, é para ajudar vocês a estudar matemática, para irem bem nas provas, faculdade, entender matemática, tá? Como eu sempre digo nos vídeos, eu não vou desistir até você entender matemática, até você ir bem em matemática. Uma das minhas principais motivações é fazer com que o aluno não pense que a matemática é difícil, que todo mundo fala, nossa, matemática é difícil. Não, a ideia não é essa, tá? Então, para que eu continue fazendo, para que o canal continue crescendo da forma que está e que vocês continuem colaborando aí, aprendendo cada vez mais, eu só tenho a agradecer a vocês e eu peço, se você já curtiu o vídeo, curte o vídeo aí, ajuda muito o canal, se inscreve no canal, tá? Cada inscrição que a gente tem no canal aí ajuda muito o algoritmo a entender que a gente está fazendo esse trabalho, tá? Se você quiser escanear esse QR Code que eu deixo aqui, ó, para vocês, tá bem aqui, né? Hoje eu acertei. Nos outros vídeos eu sempre erro. Dessa vez eu acertei. Tá bem aqui. Escaneia, você vai ver lá todo o meu trabalho, quem eu sou, onde eu dou aula, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é a minha metodologia, o que eu estudei, tá? É bem interessante. E eu estou aqui exatamente para isso, para que você não tenha mais dúvidas em matemática, beleza? Bora lá, vamos continuar com o nosso conteúdo? Vamos lá então, porque o que importa hoje é progressões geométricas. Vamos? Então, voltando aqui na nossa aula, tá? Eu estou até observando aqui o que a gente já fez. A gente já calculou a razão da progressão. A gente já calculou o termo geral da progressão geométrica, tá? A gente vai continuar agora a entender
como que eu classifico essas progressões, tá? As progressões geométricas são sempre... Lembra que a gente no vídeo de progressão aritmética, a gente percebeu que eu tenho 3 classificações? A progressão aritmética crescente, decrescente e constante? Beleza. Na progressão geométrica, eu vou ter 4 condições, tá? A gente vai estudar essas 4 agora. Vamos colocar aqui rapidamente. Classificação... Deixa eu colocar aqui. Classificação da PG. Beleza? E a classificação de uma PG é como na progressão aritmética, é sempre relacionada com a sua razão, ok? Então, a primeira condição é, essa minha progressão ela vai ser crescente quando esse meu valor de Q for maior do que zero. Joia? Vamos ver um exemplo aqui, ó. No caso da progressão crescente. Progressão crescente, ó. 2, 4, aqui multiplicou por 2, tá vendo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e assim por diante. Tá? Ela é uma progressão infinita crescente. Percebe que os números estão aumentando, né? Ó, cada vez que passa. Ok? Boa. Ela também pode ser decrescente. Eu vou ter que observar a progressão mesmo, tá, gente? Só pela razão eu acabo me confundindo aí, tá? Mas vamos lá. Ela também pode ser decrescente. E nesse caso, tá? Nesse caso, eu vou deixar 2 exemplos aí para vocês, tá? Primeiro, então vamos colocar aqui, ó. O meu Q continua sendo maior do que zero. Só que no primeiro caso, esse meu Q está entre 0 e 1. Ele não é maior do que 0, maior do que 1. Ele está entre 0 e 1. Tá? Ele é um número fracionário, um número decimal, tá? É um número racional. Então ele vai ser um número que vai estar entre 0 e 1. Observe o que acontece nessa progressão aqui, ó. 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ela está decrescendo, tá vendo? Se eu continuar, eu vou ter o meio, eu vou ter 1/4, eu vou ter 1/8 e assim por diante. Essa progressão é uma progressão infinita. Mas o que acontece? Esse meu Q, ele é maior do que zero, mas ele é menor do que 1. Ele é um número fracionário que está nesse meio, tá? Entre eles. Vamos lá, vamos tentar entender, usando a fórmula da razão, qual é a razão dessa progressão, tá? Eu vou pegar aqui, ó, esse 16 e vou dividir pelo 32, tá? Então, a razão dessa minha PG é igual a 16 dividido por 32, certo? 16 por 32 dá 0,5, dá meio, né? Ó. Olha lá, percebe que a razão dessa progressão é meio. Então, 32 vezes meio, 16. 16 vezes meio, 8. 8 vezes meio, 4. 4 vezes meio, 2. 2 vezes meio, 1. 1 vezes meio, meio. E assim por diante, tá? Ela não está diminuindo de tamanho, né? Ela tá decrescendo. Ela percebe que ela está decrescendo. Mas ela nunca vai chegar a ser zero. Então, ela é uma PG infinita que vai chegar bem perto do zero, lá no limite do zero, mas não vai chegar a ser zero, tá? Beleza? Nesse tipo de caso, é possível somar todos os termos da progressão geométrica. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? E o segundo caso? É uma progressão decrescente quando os meus elementos são negativos, tá? Observa. Então, vou colocar aqui, ó, Q maior do que zero. Opa, vamos botar a cor preta para ficar padrão. Vamos lá. Q maior do que zero. Olha essa progressão aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, e pode ser o menos 81, que é o próximo, e assim por diante, tá? Olha o que acontece aqui. Se eu dividir menos 3 por menos 1 para encontrar a razão, eu vou ter que a razão é igual a 3. Se eu dividir menos 9 por menos 3, eu vou ter que a razão é igual a 3. Menos 27 por menos 9, eu tenho razão igual a 3 também. Então, nesse caso, a minha razão é igual a 3, ó, que é igual a 3. Só que isso faz com que a minha progressão ela continue decrescendo, porque quanto mais longe do zero, menor é o número, né? No caso dos negativos. Olha o que acontece aqui. Então, essa progressão é uma progressão decrescente. Tá? Beleza?
Tranquilo, né? Quando o meu A1 é negativo, então eu vou ter uma progressão negativa, decrescente, para baixo, tá? Ela vai diminuindo. Continuando, mais um tipo de progressão que a gente tem. A gente tem a progressão oscilante. Oscilante. E essa aqui acontece quando o meu Q, minha razão, ela é menor que zero. Olha isso, ó. Vamos ver aqui o exemplo que eu coloco para vocês. Seja o primeiro termo igual a 3, né? O segundo termo igual a menos 6. Se eu dividir menos 6 por 3, eu tenho menos 2, concorda comigo? Ó, 6 por 3, menos 2, na razão. Então, vou multiplicar por menos 2. Menos 6 vezes menos 2, eu tenho 12. 12 vezes menos 2, eu tenho menos 24. Menos 24 vezes 2, eu tenho 48. Olha o que acontece. Um é positivo, um é negativo. Um é positivo, um é negativo. Um é positivo e assim por diante. Por isso que ela é chamada de progressão oscilante. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Acho que é bem fácil esse tópico aí, tá? Pessoal que estava desesperado hoje lá na aula, pedindo, professor, por favor, grava um vídeo lá de progressão geométrica. Tá vendo que é muito fácil, né? Depois, constante. Constante é fácil, né, pessoal? Dá para fazer, dá para entender já, né? Quando a minha multiplicação é por 1, ela vai ser constante. Quando a minha razão, né? Então, constante. A constante vai acontecer quando Q for igual a 1. E aí ela é bem parecida com a progressão aritmética, tá? E aí quando isso acontecer, ela pode ser uma progressão aritmética ou geométrica, porque é a mesma coisa as duas, ó. Vamos colocar aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5 e assim por diante. Lembra da progressão aritmética quando a razão era igual a zero? Quando a razão é igual a zero, é a mesma coisa que eu fizesse isso, ó. 5 menos 5, zero. 5 menos 5, zero. A razão é igual a zero, então essa aqui é uma progressão aritmética constante. Ao mesmo tempo, ela é uma progressão geométrica constante. Se eu dividir 5 por 5, se eu dividir 5 por 5, dá 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E assim por diante. Beleza? Então aqui, ó, cresceu. Aqui, decresceu. Aqui, oscilou. E aqui, manteve. Certo? Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil, muito tranquilo. Vamos lá, vamos para o próximo tópico nosso, que eu, como disse para vocês, esse vídeo é o vídeo completo. Tá ficando um pouco grande, mas é o vídeo que vai ajudar vocês durante todo o tópico, tá? Todo o tema de progressão geométrica. Depois, se vocês quiserem assistir somente o vídeo de classificação, somente o vídeo de soma, aí vocês escolhem depois, tá? Mas se você está com dificuldade, é importante assistir esse vídeo, que é o vídeo completo. Ok? Então, uh, próximo tópico. Soma dos termos de uma PG. Vamos colocar aqui, ó. Soma dos termos de uma progressão geométrica. Bom, eu quero somar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto e assim por diante até o final. Como que eu faço para resolver isso? Como que eu faço para calcular isso, tá? Para isso a gente tem uma fórmula também. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. A soma dos n elementos da minha progressão geométrica é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão, eu vou colocar entre parênteses, tá? N menos 1. Não, aqui é N, perdão, N menos 1, tá? O valor que eu calcular aqui, eu tiro 1, tá? Dividido por Q menos 1. Se vocês tiverem curiosidade de entender por que, que eu cheguei nessa fórmula, tá? Eu vou gravar um vídeo somente explicando por que, que a soma dos termos de uma PG segue essa fórmula, tá? Mas nesse vídeo completo eu quero que vocês entendam como aplicar a fórmula, como que eu faço para usar ela, quais são as dificuldades que aparecem aí, tá bom? Então vamos lá. Ah, vamos pegar aquela PG lá que a gente usou no começo? Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui em azul. Então ela era assim, né? 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, certo?
Muito bom. Perfeito? Bora lá então. Bom, vamos usar essa sequência aqui para somar. Imagina então que eu gostaria de somar os 10 primeiros termos. Eu estou consultando aqui, estou pensando aqui para desenvolver com vocês, tá? Vamos lá. Eu quero somar os 10 primeiros. Quero somar o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, até somar o 10º elemento, tá? Então, seria da seguinte forma. A soma dos 10 elementos que eu tenho na minha PG, que eu gostaria de somar. Aqui eu tenho 5, tá? Eu gostaria de somar mais 5, somar todos eles. 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 16, 30. E assim por diante. Somando tudo, tá? Um por outro. Somando os 10 elementos é igual. Quem é o meu A1? A1 é 2. Que multiplica. Lembra da razão? A razão era 2 também, né? 2 elevado a 10 menos 1. Olha lá, porque n é 10, tá vendo? Tá? 10, perdão. Nessa aqui não vai ter o menos 1, tá? Menos 1 fica aqui do lado. Ó. Dá para não confundir. É bem fácil de confundir entre a fórmula da soma e a fórmula do termo geral, tá? Porque a fórmula da soma é só elevado. Você vai subtrair 1 do resultado, tá? Na fórmula do termo geral, você vai subtrair 1 do expoente, para você poder encontrar o termo geral, tá? Então tome cuidado aí para não confundir. Dividido por a razão, que é 2, menos 1. Certo? Vamos calcular isso aqui agora. Vai ficar da seguinte forma. 2 elevado a décima, se você tiver dificuldade de fazer, põe lá no papel, faz o cálculo, tá? A potência de 2 é uma das que a gente sempre aprende, tá? 2 elevado a décima é exatamente 1024. Então fica 2 vezes 1024 menos 1, certo? Dividido por 2 menos 1, 1. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá. 1024 menos 1 dá 1023. Então, 2 vezes 1023. Não vou nem dividir por 1, porque dividir por 1 vai dar ele mesmo, né? 2 vezes 1023 dá 2046. 2046. Certo? Perfeito? Se eu fizer a soma dos 10 primeiros termos lá da minha progressão, a gente pode até fazer, tá? Para tirar a dúvida. Deixa eu pegar aqui a calculadora. A gente não vai ficar fazendo isso na mão, né? Calculadora. Tá aqui, ó. Vamos lá. Abriu. Deixar bem aqui no meio, depois de excluir ela, tá? Então, como que seria a soma? Seria somar 2 mais o próximo. Qual o próximo? 4. Mais o próximo. Qual o próximo? Multiplica por 2. 8. Mais o próximo. 16. Mais o próximo. 32. Mais o próximo. 64. São 10, tá? A gente vai somar os 10 primeiro. Então já foi 3, 6. Mais o próximo. 128. Não estou nem achando mais aqui, ó. Deixa eu puxar para cá para ver se aparece. Ah, tá. Vou deixar a calculadora bem grandona aqui para aparecer todo mundo, ó. 128. Mais o próximo. O próximo, 256. Certo? A gente já tem 3, 6, 7, 8. Faltam 2. Mais o próximo, 512. Beleza? Mais o próximo. O próximo depois de 512, multiplica 512 por 12, dá 1024. 1024. Certo? Então eu somei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. A soma dos 10 primeiros elementos, tá? Vamos ver quanto é que dá. 2046. Tá? Se desse diferente aí, ia ter que reclamar com os matemáticos lá, né? Mas tá certo, é isso mesmo, tá, gente? Então, sempre que acontecer esse tipo de situação, eu tiver que somar os 10 primeiros, não façam dessa forma que eu fiz com a calculadora, somando um mais outro. Dá muito trabalho. Usa a fórmula. Ela vai desenvolver para você o cálculo de uma forma bem prática. Beleza? Vou apagar aqui a calculadora para não ficar atrapalhando. E vamos para o próximo tema. Nosso próximo tema é a soma de uma progressão infinita. Será que é possível somar uma progressão infinita? Uma progressão, né? Porque eu não sei qual é o último termo, mas eu sei que ela é infinita, tá? É possível somar, tá, pessoal? Quando acontece isso, as progressões infinitas que são desse tipo aqui, ó. Lembra que a gente viu nas classificações da progressão? Aquela progressão onde eu tinha a razão maior do que zero, só que esse número, essa razão, ela estava entre 0 e 1. Então, ela era uma progressão
essa aqui, tá? Essa aqui, tá? Tô com a mãozinha na razão errada. Então, nessa aqui, ó, ela é uma progressão decrescente, tá? Onde a minha razão está entre 0 e 1. Essa é possível de somar todos os termos quando ela é infinita. Lembra que eu falei que essa aqui era infinita? Se eu quisesse somar todos os termos dela, seria possível, tá? A gente pode fazer até esse teste. Eu vou pegar, vou reportar ela aqui, ó. Vamos pegar aqui ela aqui, ó. Vou levar ela lá para baixo. Ela apareceu aqui, eu vou do lado ali, tá? Vou colocar ela aqui, ó. A gente trabalha com ela aqui do lado. Olha lá. Decrescente. Vamos tentar somar todos os elementos dela. Mas, professor, eles são infinitos. Se eu for somar na calculadora, eu vou ficar a vida inteira e não vou chegar no final. Exato. Mas a gente vai conseguir fazer o cálculo usando a calculadora, tá? Então, só é possível, sem usar a calculadora, claro. Só é possível somar quando acontece essa condição. Meu Q é maior do que zero, mais o meu Q ele está entre 0 e 1. Ele não chega a ser 1, mas ele não chega a ser 0, ele é um decimal nessa casa, aí é possível, tá? Como que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Depois também eu vou gravar um vídeo somente explicando como que essa fórmula foi desenvolvida, tá? Soma é igual a pegar o primeiro termo, A1, e dividir ele por 1 menos a razão, certo? Vamos fazer esse teste? Eu vou pegar o primeiro termo, 32, dividido por 1 menos. Lembra a razão que a gente tinha aqui? A gente até fez o cálculo, né? 16 dividido por 32, que dava meio. 1 menos meio. Certo? Professor, como é que eu calculo 1 menos meio? Eu tenho que fazer, vou fazer em azul aqui, tá? MMC entre 1 e 2, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Se você tem dificuldade, eu tenho uma videoaula de soma de frações e subtração de frações lá aqui no canal. Assiste, tá? É importantíssimo. Então, 32, mantenho o 32. Dividido, aqui eu vou ficar com 2, que é o denominador comum. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Certo? Vamos repetir. 2 dividido por 1, divide pelo de baixo. 2 dividido por 1 dá 2 e multiplica pelo de cima. 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. E aqui vai ficar assim, ó. 32 dividido 2 menos 1, 1. Certo? 1 meio. Divisão de frações. Você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 2 sobre 1. E eu vou ter 32 vezes 2 dá 64. Então significa que se eu somar todos esses elementos, eu vou chegar muito, 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 muito perto do 64. Tá bom? Então, resposta 64. Tá bom, pessoal? Tranquilo para vocês? Beleza? Mais um conceito, então, soma de uma PG infinita. Eu nem escrevi aqui, ó. Se eu consigo subir um pouquinho aqui, ó. Vou escrever bem aqui. Ó. Soma de uma PG infinita. Tá? Quando a PG é crescente, não faz muito sentido você somar todos os termos dela, porque eles vão tender ao infinito, né? Pensa comigo, esse número vai aumentando, 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 e se eu somar os números até o infinito, ele vai chegar ao momento a dar infinito. Então, por isso que não existe uma fórmula para cálculo de uma progressão crescente, porque a tendência é que ela sempre chegue até o infinito, tá, gente? Essa é a ideia. Beleza? Continuando aqui. Então faltam só mais dois tópicos para a gente terminar a progressão, hein? Tá ficando longo o vídeo, mas a ideia é essa mesmo, que você consiga ter um vídeo para assistir tudo, do começo ao fim, pegar tudo de uma vez só. Tá? Próximo. Produto dos termos. Vou colocar aqui, ó. Produto dos termos de uma progressão geométrica.
Eu quero multiplicar eles agora. Multiplicar o primeiro vezes o segundo, vezes o terceiro, vezes o quarto, vezes o 5, tá? Eu vou usar a seguinte relação. Produto dos números, de n números, é igual a raiz quadrada de A1 vezes a n, que é o último que você quer multiplicar, elevado a n, na quantidade dos elementos que você quer multiplicar, tá? Vamos pegar uma progressão aqui, ó. A progressão que eu vou multiplicar vai ser essa aqui, ó. 3, 9, 27, 81 e assim por diante, tá? Percebam aqui que eu estou multiplicando por 3, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81 e assim por diante. Eu quero multiplicar os 5 primeiros termos daqui dessa progressão. 3 vezes 9, 9 vezes 27, 27 vezes 81 e assim por diante, tá? 5. Falta multiplicar só o último aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Como que ficaria isso, né? Como que ficaria isso? Primeiro eu preciso descobrir quem é o meu A5, né? Eu sei que a razão, vamos colocar aqui, ó. Minha razão é igual a 3. E eu posso descobrir o A5, ó. A5 é igual, tá? Que se você tem dúvida, não lembra, tá? Vamos lá, vamos fazer o passo a passo, ó. A fórmula do termo geral. A1 que multiplica a razão n menos 1, certo? Vamos voltar lá. Então eu quero achar o A5. A1 que multiplica a razão n menos 1, certo? Então seria A5. Quem é o A1? 3. Quem é a razão? 3. Quem é o termo que eu quero? O 5. Então é 5 menos 1. Certo? Então meu A5 é igual a 3 vezes 3 elevado à quarta. Ok? 3 elevado à quarta é 81. 81 vezes 3, se você não lembra, faça a conta. 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 8, 24. Certo? Então, 3 à quarta. Porque, ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 243. Então, meu A5 é igual a 243. Vamos usar ele na fórmula agora para multiplicar. Eu quero multiplicar os 5 primeiros elementos. É igual a raiz quadrada do A1, que é 3, vezes o A5, que é 243, elevado a qual posição? 5. Ok? Vamos fazer esse cálculo aqui agora. Então, minha multiplicação dos 5 primeiros elementos vai ser a raiz quadrada. 3 vezes 243 dá 729. 729 elevado à quinta potência, certo? Aqui é quadrado, tá, gente? Lembrando como é que a gente extrai raiz quadrada de uma forma fácil, vamos tentar facilitar isso aqui. Isso aqui, ó, 729 elevado à quinta, é a mesma coisa que 729 elevado ao quadrado vezes 729 elevado ao quadrado vezes 729 elevado a 1, tá? 2 mais 2, 4, mais 1, 5, que é esse 5 aqui. Beleza? Lembrando, quem tem o expoente igual ao índice, sai da raiz. Esse sai e esse sai. Então, a multiplicação, o produto dos 5 primeiros elementos é igual a 729 vezes 729 vezes a raiz quadrada de 729. Ok? 729 vezes 729 dá 531.441. 531.441. E a raiz quadrada de 729 é 27. Multiplicando isso aqui tudo, eu vou ter então 14.348.907. 907. Esse é o resultado final da multiplicação dos 5 primeiros elementos dessa progressão aí que a gente colocou aí, 3, 9, 27, 81, tá? Bem passo a passo para você entender. Se você tiver dúvida, pessoal, refaz ele, pega ele, refaz de novo, tá? E vai seguindo, acompanhando o vídeo. Aí você vai ter muito mais facilidade para conseguir desenvolver o conceito. Beleza?
Muito bom. E por fim, só para a gente terminar aqui, a relação entre três elementos de uma progressão. Sempre, então vou colocar aqui, ó, relação entre três elementos da PG. Certo? Lembrando que toda PG ou qualquer progressão, ela vai ser sempre assim, né? A1, A2, A3 e assim por diante, né? Sempre vai ser desse jeito. A1, A2, A3 e assim por diante, tá? Sempre vai acontecer dessa forma. Ah, pensem comigo, tá? Eu vou ter sempre essa relação funcionando. O meu A2, vou pegar aqui, ó, A2, ou o termo do meio, ao quadrado, é exatamente igual a o A1 vezes o A3. A1 vezes o A3. Certo? Observa aqui naquela sequência que a gente fez ali em cima, tá? Vou até fazer em azul para vocês poderem ver. Ó, ela era assim, né? 3, 9, 27, 81 e assim por diante. Se eu levar em consideração que esse aqui é o do meio, ó, tá? É o 9. Então eu vou ter que 9 ao quadrado é igual a 27 vezes 3. 9 ao quadrado dá 81 e 27 vezes 3 também dá 81. Ok? Olha o 27. Eu vou fazer aqui para cima agora. 27 ao quadrado é igual a 81 vezes 9. 27 ao quadrado é 729. 81 vezes 9 também dá 729. Isso pode ajudar muito na hora de resolver um problema de progressão, porque se você tem três elementos só, você já consegue resolver tudo. Ou vamos supor que está faltando um dos elementos, tá? Então um desses camaradas que estão aqui, ó, tá? Ele vai ser uma das minhas incógnitas, tá? Eu aplico 2, passo dividindo, extraio raiz, e aí fica fácil de resolver. Beleza? Gente, se você assistiu até agora, você realmente é um campeão. Eu fico muito feliz por você ter acompanhado aí o vídeo até o fim, tá? Eu vou até retornar aqui para falar um pouquinho mais com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido clara a explicação, né? Que tenha feito sentido para vocês, tá? Se você ainda tem alguma dúvida, assista os outros vídeos sobre progressão aritmética, sobre sequências. Eu falo sobre sequência de Fibonacci também. É importantíssimo você ter esses três conceitos para poder desenvolver bem, né, as sequências e progressões, tá, pessoal? Realmente é um dos temas que os alunos têm mais dificuldade, mas não é tão difícil assim, tá? É bem tranquilo. Beleza? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula aí. Abraço. Tchau, tchau.